Um feliz sábado, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Que grande alegria, que grande satisfação darmos continuidade ao estudo dessa lição maravilhosa que estamos estudando nesse trimestre, crescendo em um relacionamento com Deus. Olha que coisa linda, né? Quando a gente fala crescer, não é crescer na estatura, mas é crescer em todos os âmbitos da vida da gente. Crescer de forma que a nossa mente, que a nossa vida, ela possa, sem sombra de dúvida, ser uma vida relevante. Mas, acima de tudo, tudo começa em um relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus, ele se dá em uma decisão que nós precisamos tomar na nossa vida, em uma atitude que nós precisamos tomar em nossa vida. E a lição, ela traz exatamente, a lição do número 3 traz duas coisas importantes: orgulho e humildade. Essa é a decisão que nós precisamos tomar para que tenhamos uma vida relevante. No capítulo 4 do Evangelho de Lucas, capítulo 14 do Evangelho de Lucas, versículo 11, assim nos diz a palavra do Senhor: aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilhar, será exaltado. Exatamente esse texto traz a essência e o resumo do que nós iremos estudar na lição: orgulho ou humildade. Qual a decisão, qual a postura que nós iremos adotar em nossa vida? Quais são as coisas que nós estabelecemos como valor que tem em nossa vida? Às vezes é difícil de responder, porque o que é valor para um não é valor para o outro. Se eu digo muito, eu posso tomar uma atitude orgulhosa. Até se eu me achar bom demais, eu sou melhor do que você, eu sou mais inteligente do que você, eu tenho mais do que você, eu tenho mais amor do que você. Isso é uma atitude que pode se tornar uma atitude arrogante, uma atitude orgulhosa. Reconhecer que você conquista tudo sozinho, sem reconhecer as pessoas que contribuíram para a sua caminhada, é uma atitude de orgulho, é uma atitude também arrogante. E se eu falar, porque Deus me considera o seu filho, ou se eu colocar que efetivamente o que eu conquistei na minha vida foi com a ajuda de muitas pessoas, o meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu ampliar o meu leque de compartilhamento no êxito e no sucesso da vida. Tem um filósofo que é conhecido por todos, né, Friedrich Nietzsche, que ele disse o seguinte: quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Então, é preciso que a gente tome uma atitude, né, e reconheça também que tudo vem de Deus. Tudo pertence a Deus, tudo vem de Deus. Agradeça primeiro a Deus e agradeça as pessoas que estão ao seu redor. Isso é uma atitude de humildade e não uma atitude de orgulho, uma atitude de arrogância. E se eu tomar uma atitude também e disser que nada tenho falta, né, que eu não preciso de nada, não preciso de ninguém, isso é uma atitude arrogante, né? E a Bíblia, ela tem exatamente exemplos de pessoas que tomaram atitude orgulhosa e de pessoas que tomaram atitude de humildade. Exemplo: Lúcifer, ele tomou uma atitude de orgulho, né? E a gente vai mostrar isso daqui a pouco. Os discípulos de Jesus, em dado momento, mostraram também uma atitude de orgulho. E se você perceber, até mesmo a mãe de discípulos de Jesus chegou, de Tiago e João, e disse: olha, eu quero que um filho meu se sente à tua direita e o outro à tua esquerda. Essa é uma atitude arrogante, querer que os filhos dela fossem maiores, né, do que os outros discípulos. Mas a gente tem exemplos de humildade. A gente tem uma parábola que Jesus contou, que é a parábola do publicano, o próprio Moisés, né, que viveu no palácio do Egito, né, com todas as benesses, renunciou tudo em uma atitude de humildade. E nós temos o próprio exemplo perfeito de tudo, que foi o exemplo de Jesus. Então, nesses casos, a gente vai se debruçar um pouco para a gente poder entender a atitude de orgulho e a atitude de humildade. Então, voltando aos exemplos de orgulho, Lúcifer, em 1 João, capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: porque nada do que o mundo oferece vem do Pai, vem do Pai e não de mim mesmo. Né? Então, Jesus, ele reconhece em 2 João que tudo que ele tem vem de quem? Vem do Pai.
né? E não vem dele. Então Jesus ele toma uma atitude de humildade. Se falarmos de orgulho, temos que falar daquele, né, que o sentimento de orgulho foi onde teve a origem de Lúcifer. E em Isaías capítulo 14, versículo 12 até o 14, subirei acima das estrelas do céu e serei semelhante ao Altíssimo. Veja a atitude de Satanás. Ele queria, em uma atitude de orgulho, uma atitude de arrogância, de blasfêmia, queria tomar o lugar de Deus. Esse é um ponto importante para nós refletirmos. E, infelizmente, a humanidade herdou essa característica de Lúcifer. Muitas pessoas herdaram essa característica de tentar possuir, de querer tomar a posição do outro, de querer ser mais do que o outro, de querer entender e achar que não precisa de nada nem de ninguém. Então Lúcifer, ele protagonizou uma guerra no céu e dele se originou o orgulho, a arrogância, a prepotência. Mas nem toda aspiração é orgulho. A satisfação obtida com um filho que prospera, a aspiração pessoal não é necessariamente um orgulho prejudicial. Dizer, graças a Deus eu conquistei. Isso não é uma atitude, um orgulho do ponto de vista negativo. Ele é positivo. O orgulho positivo, ele vem quando nós nos orgulhamos naquilo que Deus nos deu como presente e nos orgulhamos da família que nós temos. O orgulho positivo é aquele que vem em um sentimento coletivo e não em um sentimento individualista. Outra coisa importante é lembrarmos que nossas posses, habilidades e conquistas não vão determinar o nosso valor. Né? Tudo que a gente tem não determina o nosso valor. Orgulho consiste em não dar glória a Deus pelo que nós conquistamos ao longo da nossa vida. Entendeu? Então, quando a gente dá glória a Deus por aquilo que a gente conquista na nossa vida, isso tem um valor imensurável. Os discípulos de Jesus. Em Lucas, capítulo 22, versículo 24, diz: também houve uma disputa entre eles, para saber deles qual seria o maior e quem seria o melhor. Olha, veja bem, houve orgulho também no meio dos discípulos de Jesus. E eles estavam exatamente participando de uma faculdade, a universidade dos discípulos, aqueles homens que na sua maioria eram rudes, homens que não eram letrados, que não tinham passado por uma faculdade aqui na terra, estavam passando por uma faculdade divina, com a presença de Jesus que estava ali ensinando a eles dia a dia as maiores lições que um ser humano poderia aprender. E a maior lição que Cristo deu é a lição dele, a lição de humildade. A gente vai ver isso no final aqui, onde ele pede aos discípulos para que os discípulos eles tenham humildade, né? Porque eles queriam ser o quê? Maior e melhores do que os outros. Eles passavam mais de 3 anos, em torno de 3 anos e meio, ao lado de Jesus. Jesus lavou o pé deles. Jesus derramou o sangue na cruz do Calvário. No entanto, enquanto jantavam ali com Jesus na ceia que precede o sacrifício de Jesus, um queria ser maior do que o outro. Então, nessa atitude, Jesus foi, e num ato de humildade, num ato de servil, Jesus lavou os pés dos discípulos. Ou seja, o orgulho deles fazia crer que eles mereciam o primeiro lugar. Não percebiam a seriedade que esse sentimento era um sentimento maligno que tinha se originado lá no céu. Eles estavam expulsando Deus de seus corações com aquela atitude de orgulho. Jesus foi direto ao ponto: estou entre vós, como um que serve, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Se você quer ser grande como seu mestre, sirva aos outros, porque é na nossa humildade que surge a nossa grandeza. Nosso orgulho nos dirá que merecemos ser servidos pelos outros. Precisamos dar graças a Deus para nos tornarmos pessoas, seres humanos mais humildes. Aquela atitude de arrogância dos discípulos, era necessário que eles se desprendessem. E exemplo, a gente tem esses 2 exemplos, e a gente poderia dizer outros, mas nós temos esses 2 exemplos de humildade, né, que são aqui apresentados a todos nós, né? Então é necessário que nós entendamos, esses exemplos de orgulho, entendamos que existe também na Bíblia exemplos de humildade. E os exemplos de humildade que nós encontramos na Bíblia levou ao êxito. E o exemplo de
de orgulho levou à ruína, como Satanás. Queria o lugar de Deus e foi expulso do céu. Perdeu o céu por causa do orgulho, da prepotência e da arrogância. Vamos aos exemplos de humildade. A Bíblia, Jesus contou a parábola do publicano, Lucas 18, versículo 3. Mas o cobrador de impostos, estando distante, nem sequer levantava os olhos para os céus, mas batia o peito dizendo: Deus, seja misericordioso de mim, pecador. Então, você tem aqui efetivamente, né, o exemplo de um homem nessa parábola, né, enquanto os outros demonstravam o orgulho, o publicano demonstrava o quê? Demonstrava diante de Deus, né, que não tinha nem coragem de olhar para Deus. Então, a nossa atitude de humildade nos levará ao êxito. Um fariseu contou a Deus as boas obras que ele fez, os méritos que ele tinha diante de Deus. Mas Jesus disse, orou consigo mesmo e não com Deus. Porque às vezes a gente conquista determinadas coisas, a gente quer passar no rosto dos outros a nossa soberba, a nossa arrogância, o que nós não temos, e humilhar os outros. E quando a gente faz isso, a gente perde, a gente não ganha. Mas é exatamente o que Jesus nessa parábola contou. Um coletor de impostos pediu ajuda a Deus, um publicano, porque ele era um pecador. Ao aparecer humildemente diante de Deus, ele desceu a sua casa justificado. Quem se exalta será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Olha, o publicano, o pecador, ele estava diante de Deus como coletor de impostos, como um homem que cometeu desonestidade. Ele aparece diante de Deus com tristeza no coração, arrependido de coração e pedindo a Deus, seja misericordioso comigo, porque a questão não é errar, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E Deus pode levantar qualquer pessoa quando a pessoa é humilde, mas quando a pessoa está se exacerbando com orgulho, né, como o fariseu, né, então ele não vai levar nada. Mas o publicano aqui nessa parábola, ele consegue exatamente algo grandioso, algo extraordinário. O que é importante na vida? Não veremos os outros como inferiores, não buscarmos reconhecimento público, deixarmos que outros nos reconheçam e recebermos a graça de Deus e transmitirmos essa graça às outras pessoas. Então, a gente precisa exatamente reconhecer como nós somos, né? Porque os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então, é necessário que haja uma inversão de valores na nossa vida e compreendamos essencialmente o valor também das pequenas coisas. Outro exemplo de humildade que nós temos é o exemplo de Moisés. Em Hebreus, que é capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé, versículo 24 e 25, nos diz o seguinte: pela fé Moisés, agora adulto, recusou-se a ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres temporais do pecado. Veja que Moisés ele abdicou do trono do Egito, né, para salvar o seu povo, para ser humilhado com o seu povo, para estar do lado do seu povo. Veja que atitude nobre. Moisés foi instruído a ser o próximo faraó. Ele era um grande estrategista e tinha muita capacidade intelectual, porque à época ele estudou nas melhores escolas e nas melhores universidades, estava sendo preparado para aquilo. Ao longo de 40 anos, decidiu deixar tudo de lado e se juntar ao povo de Deus. Ele era um libertador. Seu braço poderoso libertaria seus irmãos. E é interessante, Deus não poderia usar Moisés no orgulho da prepotência dele, mas é preciso que ele se quebrantasse. Só a gente entender um pouco da jornada de Moisés. Ele viveu 120 anos, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto de Midian e 40 anos como libertador do povo de Deus. Então, Moisés viveu 40 anos sendo preparado para uma coisa, e mais 40 anos para desaprender o que ele tinha aprendido, para aprender uma outra coisa. E depois mais 40 anos para botar em prática o que ele tinha aprendido, não na Universidade do Egito, mas na Universidade do Céu, que é onde a gente aprende mais, com o nosso Deus, com Deus que tem nos ensinar, porque Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. E assim o exemplo de Moisés nos mostra que a humildade não surge espontaneamente em nós, mas nós devemos pedir a Deus
e fazermos com que o Espírito Santo toque o nosso coração, quebrante o nosso orgulho, para que nós possamos permitir que Deus faça a obra em nós. Jesus é o exemplo perfeito, né? Então, o último tópico dessa lição exatamente nos mostra Jesus como exemplo perfeito, né? Então, nós temos o exemplo do publicano, né? que destronou por sua humildade, né? Não intencional, né? Mas o seu reconhecimento. Moisés, que abdicou de tudo também, e com humildade, ele foi o líder que libertou o povo de Deus, e Jesus, o maior exemplo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz-nos o seguinte: e sendo encontrado na idade adulta, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte na cruz. Veja que coisa maravilhosa, que coisa espetacular. Jesus, né, humilhou-se, tornando obediente até a morte de cruz. Veja que o exemplo de Jesus lavou o pé dos discípulos, num ato em que os discípulos eles estavam arrogantemente e orgulhosamente na noite da ceia, né, que antecedia o sacrifício de Jesus. Ninguém queria, efetivamente ali, vamos dizer, lavar os pés, como era prática na época, mas Jesus foi e lavou os pés dos discípulos. Jesus ali mostrava como ele nasceu numa manjedoura, ele viveu em casa simples, chamou pessoas simples, Jesus viveu uma vida simples, lavou os pés dos discípulos, fez o primeiro milagre numa festa de casamento. Jesus demonstrou, ele sendo o Criador de todas as coisas, ele mostrou qual é a atitude de uma pessoa que deve manter a humildade, porque os humilhados serão exaltados. Jesus renunciou ao céu para morrer pela humanidade. Em Filipenses 2,5 diz: esteja, pois, em vós, está em sentir também o que Cristo sentiu, né? O que houve também em Cristo Jesus, um sentimento de humildade. Seguindo o seu exemplo, não façais nada por conflito ou vanglória ou por ser melhor aos outros, mas como diz lá em Filipenses 2, mas com humildade, cada um estimando os outros como seus superiores a si, não procurando cada um para si mesmo, mas também para os outros, porque os humilhados serão exaltados. Tem um salmo que eu queria citar aqui para vocês, que é o Salmo 138, que vai nos ajudar a compreender isso. Senhor, quero louvar-te de todo o coração e cantar salmos a ti diante dos deuses. Quero me curvar ao teu templo sagrado e louvar o seu nome, por seu grande amor e fidelidade, pois tu exaltaste seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. Quando te clamei, tu respondeu, tu me deu coragem e renovou minha força. Ó Senhor, todos os reis da terra te louvarão, quando ouvirem suas palavras. Eles se alegrarão em canções sobre seus caminhos, pois a sua glória ao Senhor é grande. O Senhor é exaltado, mas leva em conta os humildes e olha de longe para os orgulhosos. Mesmo que eu passe pelo grande sofrimento, tu me darás vida. Contra a fúria dos meus inimigos, tu estenderás a tua mão. Não direi, tua mão direita me salvará. O Senhor cumprirá o seu propósito para mim. Seu grande amor, Senhor, dura para sempre. Não obstante, não abandone o trabalho das suas mãos. Então, esse salmo, ele nos traz exatamente o reconhecimento do que Deus representa na vida, do que nós devemos ser, qual a nossa atitude prática com relação às pessoas que nos cercam. Ellen White, no Testemunho para a Igreja, volume 3, página 523, diz: no amor próprio, na alta exaltação e no orgulho, a grande fraqueza, mas na humildade, a grande força. Nossa verdadeira dignidade não é mantida quando mais pensamos em nós mesmos, mas quando Deus está em todos os nossos pensamentos e em nossos corações, arde amor pelo nosso Redentor e pelo próximo. A simplicidade de caráter e a humildade de coração trarão felicidade, enquanto a arrogância gerará descontentamento, murmúrios, decepção contínua. O que nos infundirá com força divina será aprender a pensar menos em nós mesmos e em fazer os outros mais felizes. Quando a gente faz isso,
vem uma força imensa da nossa vida. A gente vai ter paz interior, a gente vai ter mais tranquilidade. Aprenda a perdoar, aprenda a amar, aprenda a se desprender para o povo. Olha a situação de Satanás, olha o orgulho de Judas, um discípulo de Jesus, para que levou ele. Olha o exemplo de Moisés, ao contrário de Judas. Judas, ele foi para o quê? Para a sua autodestruição. E Moisés, onde está Moisés hoje? Olha que coisa maravilhosa. Cristo, o exemplo de Cristo, o Criador de tudo. Que assim nós possamos nos contrapor ao orgulho e que a humildade ela venha reinar em nossa vida. Que Deus nos abençoe. E se você entendeu bem, nesse momento gostaria de orar por você. Feche os seus olhos aonde você está. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, Senhor, para mais uma lição da Escola Sabatina. Abençoe a pessoa que está aqui nos acompanhando. Que cada pessoa seja iluminada, abençoada, guardada, guiada e transformada pelo poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Não esqueça de dar um like, tá certo? Nosso canal, compartilhar o canal, tá certo? E se você não se inscreveu, se inscreva. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.